Graças a Deus, vamos começar. Hoje nós iremos ler na Bíblia de Estudo Desafios de Todo Homem, da editora Mundo Cristão, e nós iremos ler hoje de 1 Timóteo, capítulo 4 ao capítulo 6, advertências acerca dos falsos mestres, 1 Timóteo, capítulo 4. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se coma certos alimentos, que Deus criou para serem recebidos como ação de graça pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom, não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber como ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Um bom servo de Cristo Jesus. Se você explicar estas coisas aos irmãos, será bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nessa vida, mas também na vida futura. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar, porque nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ensinem estas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que recebeu por meio da profecia quando os presbíteros impuseram as mãos sobre vocês. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas para que todos vejam seu progresso. Fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Conselhos a respeito de viúvas, líderes e escravas. 1 Timóteo, capítulo 5. Nunca fale com dureza a um homem mais velho, mas aconselhe-o como faria com seu próprio pai. Quanto aos mais jovens, aconselhe-os como a irmãos. Trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe, e as mais jovens com toda a pureza como se fossem suas irmãs. Cuide das viúvas que não têm ninguém para ajudá-las, mas se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. Isto é algo que agrada a Deus. A verdadeira viúva, uma mulher sozinha no mundo, põe sua esperança em Deus. Dia e noite faz súplicas e orações. Mas a viúva que vive apenas para o prazer está morta, ainda que esteja viva. Dê essas instruções para que ninguém fique sujeito a críticas. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente de sua própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. A viúva, incluída na lista para receber sustento, deve ter pelo menos 70 anos e ter sido esposa de um só marido. Deve ser respeitada pelo bem que praticou,
como alguém que soube criar os filhos, foi hospitaleira, serviu o povo santo com humildade, ajudou os que estavam em dificuldade e sempre se dedicou a fazer o bem. As viúvas mais jovens não devem fazer parte desta lista, pois quando seus desejos físicos forem mais fortes que sua devoção a Cristo, desejarão se casar novamente. Assim, se tornarão culpadas de quebrar o compromisso que fizeram. Além disso, aprenderão a se tornar ociosas e a andar de casa em casa fazendo fofoca, interrompendo-se em assuntos alheios e falando do que não devem. Portanto, aconselho que essas viúvas mais jovens se casem de novo, tenham filhos e tomem conta do próprio lar. Então, o inimigo não poderá dizer coisa alguma contra elas, pois de fato, algumas já se desviaram e agora seguem a Satanás. Se alguma irmã na fé tem viúvas na família, deve tomar conta delas e não sobrecarregar a igreja, que assim poderá cuidar das viúvas que estiverem verdadeiramente sozinhas. Os presbíteros que fazem bem seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino, pois as Escrituras dizem: não amordacem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais, e também aquele que trabalha merece seu salário. Não aceite acusações contra um presbítero sem que seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Aqueles que pecarem devem ser repreendidos diante de todos, o que servirá de forte advertência para os demais. Ordeno solenemente na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos que você obedeça a estas instruções sem tomar partido nem demonstrar favoritismo. Não se apresse em nomear um líder, não participe dos pecados alheios, mantenha-se puro. Não beba água demais, mas não beba apenas água. Uma vez que você ficar doente eu vou repetir, tá, gente? Não se apresse em nomear um líder, não participe dos pecados alheios, mantenha-se puro. Não beba apenas água. Uma vez que você fica doente com frequência, tome um pouco de vinho por causa do seu estômago. Lembre-se de que os pecados de alguns são evidentes e o seu julgamento é inevitável. Há outros, porém, cujos pecados só serão revelados mais tarde. Da mesma forma, as boas obras de alguns são evidentes e outras, feitas em segredo, um dia serão conhecidas. 1 Timóteo capítulo 6. Os escravos devem ter todo o respeito por seus senhores, para não envergonharem o nome de Deus e de seus ensinamentos. O fato de o Senhor ser irmão na fé não é desculpa para deixarem de respeitá-lo. Pelo contrário, devem trabalhar ainda mais arduamente, pois seus esforços beneficiam outros irmãos amados. Falsos ensinos e riquezas verdadeiras. Ensine estas coisas e incentive todos a obedecer-lhes. Talvez alguns nos contradigam, mas estes são os verdadeiros ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo que conduzem a uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento. Vive com desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contensão que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas, têm a mente corrompida e deram as costas à verdade.
Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesmo grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Instruções finais de Paulo. Você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas estas coisas más. Busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna para a qual foi chamado e que também você declarou na presença de muitas testemunhas, diante de Deus, que a todos dá a vida, e de Cristo Jesus, que deu bom testemunho perante Pôncio Pilatos, encarrego-o de obedecer a esta ordem sem vacilar. Assim, ninguém poderá acusá-lo de coisa alguma desde agora até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, pois, no devido tempo, ele será revelado no céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Somente a ele pertence a imortalidade e ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu, nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ensine os ricos neste mundo que não se orgulhe nem confie em seu dinheiro que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o que necessitamos para nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Deste modo, acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Timóteo, guarde aquilo que Deus lhe confiou. Evite discussões profanas e tolas com aqueles que se opõem a você com suposto conhecimento. Alguns se desviarão da fé por seguirem essas tolices. Que a graça de Deus esteja com você. Amém? Continuaremos a leitura no próximo vídeo.